Caríssimos e caríssimas, nós continuamos agora com o quarto episódio deste curso sobre inteligência artificial, ética e filosofia. E esse quarto episódio vai tratar das fundações da teoria moderna da computação e seus problemas filosóficos. Nós vamos falar agora de uma autora que não é propriamente uma filósofa. Contudo, ela estabelece uma das principais objeções a uma teoria que permita compreender que as máquinas possam realmente pensar. Ele é fruto dos estudos de Ada Lovelace, que é uma autora britânica, uma matemática, mas também uma poetisa, e se atribui a ela a criação do primeiro algoritmo conhecido na história da teoria da computação. É uma autora que desde cedo mostrou sua criatividade e uma das suas primeiras obras escritas foi já na infância sobre cavalos alados mecanizados. Ela era detentora, portanto, de uma incrível capacidade criativa e de um talento impressionante. Ela era filha de nada mais, nada menos do que de Lord Byron, famoso poeta britânico. E trabalhou também com nada mais, nada menos, com um dos grandes teóricos da computação na sua época, e considerado um dos pais da teoria da computação, que é o matemático Charles Babbage. E manteve contato com diversos cientistas de sua época, dentre os quais nós poderíamos citar Michael Faraday e outros literatos que participavam da época dos grandes debates do seu tempo, como Charles Dickens e outros tantos filósofos. A biografia de Ada Lovelace, ela é impressionante. Nascida em 1815 e falecida em 1852. É uma pessoa encantadora e ela merece diversos e profundos estudos. E se atribui a ela, como eu disse antes, a criação do primeiro algoritmo computacional, ou seja, um conjunto ordenado de passos para a realização de uma determinada tarefa sob a forma de um programa em que se estabelecem rotinas de operações lógicas. A época em que ela vive, o seu contexto, é uma época de invenções em uma velocidade alucinante, fruto, óbvio, de uma revolução industrial incessante em diversos setores da economia, dentre os quais nós poderíamos citar a química, a metalurgia, a eletricidade, as ferrovias e tantos outros setores da vida econômica e industrial da época. Ao lado, portanto, da construção de máquinas cada vez mais potentes, mais rápidas, mais fortes e maiores, uma outra revolução estava a acontecer. E Ada estava preocupada com as máquinas virtuais. As máquinas da Revolução Industrial, elas surgiram de mecanismos físicos, mecânicos, portanto, permeados de uma impressão desagradável, geralmente por aparatos físicos destinados a torcer, distorcer, transformar a natureza física pelo uso intensivo da força bruta. Muitas vezes, portanto, havia uma desconfiança pública e um temor pelo risco de causarem, obviamente, danos aos usuários e mesmo aos criadores. De um lado, esperavam admiração e de outro, desconfiança. Talvez não seja sem razão que o Deus da técnica, Hefesto, que nós vimos no encontro passado, seja manco e feio e não desperte nenhuma empatia dos outros afamados deuses.
Ada iria trabalhar e criar com máquinas em um outro sentido, muito diverso, daqueles que eram conhecidos pela intuição tradicional e pela literatura popular. Em vez de máquinas físicas, ela seria pioneira nas máquinas computacionais. Estas se caracterizavam como ideias abstratas de especificações de como um objeto físico deveria se comportar. Ada iria explicar o funcionamento dessas máquinas virtuais de um modo muito simples, mas muito elegante, como se estivesse tecendo padrões algébricos, da mesma forma que um tear mecânico tece flores e folhas em uma máquina de tessitura. Ou seja, ela simplesmente automatizava procedimentos, tal qual faz um tear. Na opinião de Ada, e aqui mora o ponto principal do seu argumento, a máquina não criava padronagens novas, ela somente desenhava tal como estava programada para assim o fazer. Ela não desenhava a máquina novas e sublimes formas, mas ela seguia os padrões e padronagens que estavam no estilo dos cartões perfurados dos teares mecânicos que surgiam à época. Havia nesses cartões uma informação de entrada, um input, um processamento e uma informação de saída, um output. A máquina física ou virtual não cria, não criava seus próprios códigos. Ela segue uma rotina determinada. Enfim, ela automatiza um procedimento. Não existiria uma inteligência por detrás deste procedimento, nem mesmo uma inteligência artificial, apenas um uso inteligente de máquinas automáticas que seguiam um padrão definido pelo programa, ou melhor dizendo, pelo programador. Apesar de ser conhecedora dos primeiros computadores de sua época, bem como ser uma exímia matemática, Ada lançará uma conclusão sobre a possibilidade das máquinas pensarem e que iria dominar os debates do próximo século. E seu vaticínio é claro, firme, objetivo e definitivo. A máquina analítica, a máquina analítica não possui pretensão de gerar nada. Dela nada emerge espontaneamente. Para ela, nenhuma capacidade preditiva poderia ser derivada da máquina. Ela fazia somente o que era programada para fazer. Talvez a sua afirmação se dirigisse apenas à máquina analítica, diriam alguns. Ou talvez somente às máquinas que ela conhecia no seu tempo e no seu horizonte temporal. De um modo ou de outro, a sua afirmação foi lida com pretensões ampliadas e universais, de tal modo a levar uma dúvida sistemática a todas as futuras pretensões de atribuir inteligência a uma máquina e da possibilidade das máquinas mesmo pensarem. Estamos, portanto, à primeira grande objeção moderna à ideia de que as máquinas possam pensar. Nós poderíamos atribuir à tradição matemática ou científica dada uma certa limitação criativa em ultrapassar as barreiras de seu tempo. Em minha opinião, não seria correto esse argumento, porque Ada Lovelace, além de ser uma exímia matemática, uma
personalidade de sua época, que dialogava com os grandes cientistas de seu tempo, era também uma poetisa, que vivia o mundo dos literatos e era filha de um dos grandes poetas de sua época. Imaginar que Ada Lovelace não tivesse criatividade para pensar de modo disruptivo não seria muito honesto e adequado ao perfil dessa intrigante personalidade de seu tempo. Ela poderia, com certeza, verificar possibilidades ocultas, desbordar espaços e fronteiras de seu tempo, mesmo as não vislumbradas, para ideias ainda muito ambiciosas, para além dos seus, na época, atuais conhecimentos tecnológicos. Talvez por isso, a sua afirmação transcorreu o século com tanta limpidez, clareza e força, como uma grande barreira aos debates sobre a teoria da computação. A conclusão de Descartes recebia, portanto, em Ada Lovelace, uma confirmação importante da primeira programadora da história matemática de que não seria possível nós imaginarmos que as máquinas pudessem pensar. Contra as aspirações dos pioneiros da teoria da computação, portanto, surge a objeção de Lovelace, em que ela proclamava, em alto e bom som, de que as máquinas eram meras extensões dos poderes humanos. E tal como um óculos estende a visão, um motociclo estende a velocidade, as máquinas seguiam como meras extensões dos poderes humanos ou da inteligência humana, mas sem nenhuma capacidade de criação própria. Das máquinas não pode emergir inteligência, consciência ou pensamentos. Durante um século, ninguém conseguiria, de modo claro, responder a este vaticínio. E é sobre a crítica à objeção de Lovelace que nós iremos tratar no próximo episódio. Até lá e espero que apreciem.